Então vamos lá, vamos começar aqui o negócio. Primeiramente, o que é creatina? É um aminoácido, basicamente. Ele é o suplemento conhecido como o mais estudado de todos os tempos. Então tem centenas, milhares de estudos sobre creatina, mais de 1000 estudos sobre creatina. E ele é o suplemento com efeito ergogênico. O que é efeito ergogênico? Efeito de melhora da performance física. Então ele é o suplemento com efeito ergogênico mais estudado de todos os tempos. Então, o que é essa creatina? Ele é um aminoácido não proteico que ele é produzido por nós e ele está lá no nosso corpo, ele é produzido no nosso corpo e ele é encontrado naturalmente em alguns animais, especialmente em carnes vermelhas e alguns animais marinhos, na verdade, em alguns frutos do mar. E o nosso corpo produz isso. Mas o nosso corpo não produz uma quantidade tão grande, então a gente precisa utilizar esse aminoácido de alimentos, ok? Da nossa dieta. Então, mais da metade ali dos aminoácidos, da creatina que a gente consome, que a gente usa, na verdade, ela vem da dieta. 95% da creatina que o nosso corpo tem estocado, ela é estocada no músculo. Os outros 5% elas são estocadas no cérebro, e em homens, no testículo também. Então é dividido entre o cérebro e o testículo. Mas 95% da creatina do nosso corpo, ela é armazenada dentro dos músculos. E o que acontece? O nosso corpo ele tem a capacidade de armazenar mais ou menos, eu vou falar um número, vocês não precisam decorar esse número, obviamente, mas ele tem a capacidade de armazenar mais ou menos 120 milimoles de creatina por cada quilo de matéria seca. Tá? Então o que é isso? É como se você pegasse 1 quilo de músculo seco, sem água, em cada 1 quilo tem 120 milimoles. Essa é a capacidade que geralmente nós temos no nosso músculo, pelo menos o onívoro. O que é o onívoro? Aquele ser, né, que come alimentos de espécie vegetal e animal, que come carnes vermelhas, por exemplo, que come peixes. Então a gente consegue ter mais ou menos 120 milimoles de creatina por quilo de matéria seca naturalmente. Metade disso vindo da nossa produção endógena, o nosso corpo produz creatina, lá no fígado e nos rins ele produz creatina, e o restante vem da alimentação. A questão é que o nosso corpo ele tem a capacidade de armazenar 160 milimoles. E daí, então, que veio a ideia de suplementar a creatina, porque nós temos capacidade para isso. A creatina ela foi descoberta lá em 1820 alguma coisa, se não me engano, 1835, exatamente. E ela começou a ser comercializada mais ou menos em 1993, um pouco depois das Olimpíadas de Barcelona, né, que foi em 92. Então, nas Olimpíadas de Barcelona que a creatina começou a se popularizar. Então, é um suplemento que fez alguns atletas melhorarem a performance. E mais ou menos 93, 94 que começou a utilizar, a ter no mercado creatina disponível para o público comum utilizar. Ou seja, se a gente tem a capacidade de reter 160 milimoles, mas só temos 120, mais ou menos 60 e 80% do nosso corpo é saturado, esse é o termo, tá? É saturado com creatina, com esse aminoácido. Então, se a gente tiver alguma forma de ter mais um consumo de creatina, a gente consegue reter mais isso no músculo, e aí com isso a gente tem alguns efeitos, que são os efeitos benéficos da creatina, que daqui um pouquinho a gente fala. Beleza, o nosso corpo produz, mas se a nossa ingestão de creatina está muito baixa da alimentação, o nosso corpo também vai produzir menos. E isso é um problema para quem? Para quem consome pouca creatina dietética, por exemplo, vegetarianos. É um problema porque os vegetarianos vão ter uma menor capacidade de desenvolver força e de ganhar massa muscular quando comparado com um onívoro, porque não come carne vermelha, ok? Não come crustáceos, não come frutos do mar. Para a gente manter esses 120 milimoles de creatina que eu falei, para a gente manter isso, a gente precisa diariamente consumir entre 1 e 3 gramas de creatina por dia, porque é isso que o nosso corpo usa. Nosso corpo usa diariamente ali de 1 a 3 gramas, então nós precisamos consumir de 1 a 3 gramas de creatina por dia para manter esses níveis dentro da normalidade. Qual que é o problema disso? A gente não consegue ter muita creatina nos alimentos. A gente tem aqui, por exemplo, um peixe, né? Como é que é o nome desse peixe aqui? Não é anchova, agora eu esqueci o nome dele. Tá, mas é um peixe. A gente tem aqui carne de porco, a gente tem salmão, a gente tem carne bovina
e a gente tem o leite aqui. Então, por exemplo, a gente está vendo que as porções estão em 225 gramas de carne. Então, 220 gramas de carne de porco tem de 1,5 grama a 2,5 gramas de creatina. 225 gramas de salmão tem entre 1,5 grama e 2,5 gramas. 200 a mesma coisa para carne bovina. Por outro lado, leite tem 0,05. Esse peixe aqui, que eu esqueci o nome agora, ele é o que tem mais, de 2 a 4 gramas. A gente precisa de 1 a 3 gramas, então para a gente conseguir ter esses 120 milimoles, que não é a nossa capacidade máxima, a gente precisa usar de 1 a 3 gramas. Agora tem um detalhe muito importante. Esse peso aqui é na carne crua. Só que a creatina, ela é instável em temperaturas mais elevadas. Então uma parte dela é deteriorada. Então nem toda essa creatina que está crua aqui, a gente vai conseguir absorver. Para a gente conseguir absorver uma boa quantidade de creatina suficiente para dar o mesmo resultado que a gente teria consumindo o suplemento, a gente precisaria comer entre 3 e 4 quilos de carne por dia. Quilos de carne por dia. Então a quantidade que a maior parte das pessoas não vai consumir, e tem todos os efeitos negativos de consumir muita carne. Por exemplo, vai vir muita gordura, vai ser difícil manter o peso adequado, enfim. Então é praticamente inviável a gente conseguir atingir a totalidade que o nosso corpo tem de estocar creatina. Lembra desse valor? 120 milimoles? Então olha só esse quadro aqui, ó. Um vegetariano, ele tem menos, cara. Ele tem uns 20% a menos de estoque de creatina do que uma pessoa onívora, que armazena os 120 milimoles. Quando a gente usa ali a creatina, a gente vai armazenar entre 140 e 155 moles de creatina por quilo de matéria seca. Então uma quantidade consideravelmente maior, ou seja, a nossa capacidade é entre 60% e 80% naturalmente. Somente com a suplementação que a gente consegue a totalidade. Então não tem jeito, tem que suplementar se você quiser ter os melhores benefícios advindos da creatina. E o que a creatina ela faz? Aqui um pouquinho a gente vai conversar, mas primeiro deixa eu mostrar isso aqui na tela. Tem aqui eu retirei um trecho de um estudo que ele fala que a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva já concluiu, tá, em seu posicionamento, que a suplementação de creatina, do monoidrato de creatina, é o suplemento ergogênico mais efetivo disponível para atletas em termos de atividades de alta intensidade e de ganho de massa magra. Então, essa sociedade aqui, a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva já falou isso, e posicionamentos recentes da Associação Dietética Americana e da Associação Dietética Canadense, assim como do Colégio Americano de Medicina do Esporte, também fizeram conclusões similares, que a creatina é o suplemento mais eficiente. Ela é o suplemento mais eficiente. E agora, antes de eu mostrar os efeitos da creatina, a gente vai falar bem brevemente ali sobre fisiologia do exercício, uma coisa bem básica mesmo, só para vocês entenderem o que diabo essa creatina faz. Então, talvez, se vocês lembrarem aí da biologia de segundo grau, vocês vão lembrar de uma moléculazinha que chama ATP, trifosfato de adenosina. Quem estudou para o vestibular aí, quem fez segundo grau, vai lembrar do ATP. Acho que até no primeiro grau a gente aprende sobre ATP. E a gente vai lembrar que o pessoal fala que o ATP é a moeda corrente do nosso corpo, né? Então o ATP é a energia que a gente utiliza para as nossas reações químicas, para as nossas reações metabólicas. Então, para eu fazer uma contração muscular, eu preciso fazer uma hidrólise do ATP, uma quebra do ATP. E quando esse ATP ele quebra, ele libera energia. Então, a grosso modo, quando o ATP é quebrado, ele libera energia. Energia, por exemplo, para eu fazer uma contração muscular, para eu fazer uma reação química, para eu pegar uma molécula de glicose e levar para dentro da célula. Então, praticamente tudo no nosso corpo a gente precisa de ATP. E o ATP ele é produzido a partir da alimentação. Então, quando eu pego carboidratos, quando eu pego gordura e eu quebro isso no meu corpo, eu vou transformar essa energia do carboidrato e da gordura em ATP. Então, quem que mais consegue produzir ATP? A gordura. Depois, o carboidrato. Tá? Então, eles transformam em ATP. E o ATP ele já está armazenado ali no nosso músculo. Então, a gente tem ali o ATP de imediato. Então, se eu preciso fazer uma reação aqui, ó, de levar minha mão até o meu rosto aqui, tá? Se eu preciso fazer essa reação de levar minha mão até meu rosto aqui, eu vou fazer uma contração muscular e eu faço isso a partir da hidrólise do ATP. Quebro o ATP. Só que uma vez que eu quebrei esse ATP, eu quebro esse ATP em quê? Um negócio que eu chamo de ADP, que é o difosfato de adenosina, e em fosfato inorgânico. E aí eu preciso de outras reações químicas para poder
ressintetizar esse ATP para continuar fazendo movimento, para continuar fazendo energia. Porque o estoque de ATP no meu corpo ele é muito limitado. Ele dura alguns poucos segundos. Em poucos segundos eu já gastei ele e eu preciso ressintetizar. Só que a ressíntese disso demora um pouquinho mais. Tá? Não é tão rápido, não é em 1, 2 segundos. Demora alguns segundos a mais, alguns minutos, a depender do como eu estou fazendo o meu exercício. Só que aí, junto com a ATP, a gente tem uma outra moléculazinha que a gente chama de creatina fosfato. Creatina fosfato, ela fica ali no músculo. Para que ele serve? Ela serve para ressintetizar o ATP rapidamente. Então, em esportes, em atividades de curta duração, com que eu faço mais força, eu uso o meu sistema que a gente chama de sistema ATP-CP. É o sistema trifosfato de adenosina junto com a creatina fosfato. Então, quando eu faço a suplementação de creatina, o que eu estou aumentando dentro da minha célula é a possibilidade dela ter mais creatina fosfato junto. Com mais creatina fosfato, eu consigo manter aquele tempo de contração ali, de esforço que é o mais forte possível, por mais tempo, tá? Eu vou dar um exemplo de uma prova de 100 metros rasos. O recorde mundial de 100 metros rasos é 9 segundos e alguma coisa. Foi aplicado, né, sei lá como é que é a palavra, pelo Usain Bolt. Então 9 segundos e alguma coisa. Agora eu esqueci, não sei se é 9,80, agora eu esqueci, tá? Não sou o cara do esporte, assim, de alta performance, não. E o que acontece? O sistema, esses 10 segundos ali, muito provavelmente os primeiros 6 a 8 segundos, eles totalmente são realizados a partir do sistema ATP-CP, antes de eu precisar ressintetizar isso. Os outros 2, 3 segundos já começa a entrar a via glicolítica ali, ou seja, a quebra de carboidrato, para poder fornecer energia para aqueles 10 segundos. O que acontece quando um atleta usa o ATP-CP? Vamos dizer que são 7 segundos, a prova dura 10. Em 7 segundos ele consegue naturalmente manter com o sistema ATP-CP dele. Quando ele usa creatina, ao invés dele conseguir ficar 7 segundos, ele vai conseguir ficar 8, 9 segundos. Basicamente é isso. Pô, Bruno, 1, 2 segundos a mais, a diferença do primeiro para o segundo concorrente ali no 100 metros rasos são milésimos de segundo. Então o cara que não usa creatina fosfato, ele está numa extrema desvantagem quando comparado com o cara que usa. Ou seja, todo velocista de 100, 200, 400 metros, todos usam creatina como suplemento. Todos saltadores usam, todos halterofilistas usam creatina como suplemento. Por quê? Porque ele vai ganhar uma pequena vantagem que para o esporte de alta performance pode ser a diferença entre ganhar o ouro ou ficar em último. Muitas vezes, se você lembrar em provas de natação, cara, você não vê quem ganhou. Quem vê é a câmera lá, né, que tá marcando ali, que vê que um cara colocou a mão antes do outro, porque é muito rápido. Então, diferença de milésimos de segundo vale ouro, cara. Vale muita coisa no esporte. Para nós, em termos esportivos, a suplementação de creatina, ela é válida? Cara, ela é válida, mas ela, para a maioria das pessoas que não é atleta de competição, ele não vai perceber tanto essa diferença. A gente vai falar daqui um pouquinho quanto é que tá para ganhar de massa muscular. Aumento de força, a gente ganha, mas não é uma coisa absurda que vai mudar a vida de uma pessoa saudável. Pode mudar a vida de uma pessoa doente. A gente vai falar sobre isso também. Então entenda que a creatina é um pozinho branco, que ele é um aminoácido, na verdade, e aí esse aminoácido ele é armazenado dentro do nosso músculo. Presta atenção nessa palavra, dentro do nosso músculo. Ele não é armazenado no nosso tecido adiposo, ele não é armazenado entre as células, ele não é armazenado no líquido intersticial, né, aquele líquido ali que está entre as células, ele é armazenado dentro do músculo. Essa informação é importante para vocês entenderem depois sobre a retenção de líquido que o pessoal fala da creatina. Então, 95% é armazenado dentro da fibra muscular, 5% no cérebro e no testículo em homens, ok? Efeitos ergogênicos da creatina. Então, primeiro a gente vai falar sobre os efeitos ergogênicos, são os efeitos de melhora de performance. Depois nós vamos falar sobre os efeitos na saúde. Primeiro efeito ergogênico, aumento da força máxima e da potência muscular. Quem precisa de muita força, porque é um competidor,
é um atleta, usa muita força para, sei lá, que seja para atividade laboral, sei lá, o cara precisa fazer muita força para pegar um saco de cimento e empurrar. Ele vai se beneficiar do uso da creatina. Quem precisa de muita potência vai se beneficiar do uso da creatina. Já vamos começar a trazer um paralelo para a melhora da saúde, da terceira idade. Por exemplo, a diminuição da potência e da força é um dos principais indicativos de queda na terceira idade. Então, será que é importante para o idoso ter mais força máxima e ter mais potência? É interessante para o idoso ter isso, tá? Aumento do trabalho realizado durante as séries de esforço muscular máximo. Aí eu tô falando de você... O trabalho realizado, o trabalho é o somatório do esforço que eu estou fazendo. Então, por exemplo, se eu faço 10 repetições com 10 quilos, eu tenho um trabalho X. Se eu faço 11 repetições com 10 quilos, eu tenho um trabalho aumentado. Então a creatina pode aumentar o nosso trabalho realizado. Eu posso fazer mais repetições quando eu estou utilizando a creatina ou consigo dar mais tiros dentro do meu máximo quando eu estou utilizando creatina. Isso é importante, muito importante para atleta. Muito, muito importante para atleta. É importante também para eu ganhar massa muscular? É. Se eu consigo fazer 11 repetições ao invés de 10, eu estou fazendo uma repetição a mais. Isso pode ser importante para eu ganhar um pouco mais de massa muscular. Beleza, aumento da massa muscular. E a creatina, ela aumenta a massa muscular por vários fatores. Então, ela causa alterações na fibra muscular, na célula muscular, alterações estruturais na célula. Não é só a retenção de líquido dentro da célula, a gente vai falar daqui um pouquinho mais sobre isso, mas ela causa alterações estruturais. Por exemplo, ela aumenta a sinalização molecular, ela aumenta a célula satélite, né? A proliferação e atividade das células satélites, que podem levar à hipertrofia de longo prazo. Então a nossa célula fica mais facilmente hipertrofiável, se eu posso falar que é esse termo. Só que o primeiro efeito que eu tenho da creatina, de aumento da massa muscular, quando eu levo creatina fosfato para dentro do meu músculo, lembra que eu falei que eu estou com 120 milimoles? Se eu chegar a ter 160 milimoles, que é a minha capacidade máxima, aqueles 40 milimoles a mais, eles vão levar água para dentro do músculo. A gente vai melhorar a hidratação muscular, né, a osmolaridade. E aí, o que acontece com a minha fibra muscular? Eu aumento o volume muscular, já no primeiro momento, decorrente desse acúmulo de água dentro do músculo. É muito importante a gente salientar que é dentro da fibra muscular. E essa célula, com uma maior expansão, melhor hidratação, faz com que o ambiente celular já fique mais favorável para o ganho de massa muscular. Então, a creatina, ela aumenta massa muscular, não é só retenção de líquido. Pensa comigo, 70 a 80% do músculo é água. Você vai estar colocando um pouco mais de água, mas também essa água que está entrando ali dentro proporciona uma maior facilidade para você, por exemplo, colocar ali dentro mais, por exemplo, mais células, mais núcleos, na verdade, né? Mais núcleos vindo das células satélite. Colocar mais conteúdo miofibrilar, mais actina, mais miosina, que são as proteínas contráteis, de uma maneira que a fibra muscular, que o músculo fique maior como um todo. Próximo benefício, diminuição do acúmulo de lactato sanguíneo. Então isso pode ajudar na performance de atividades. Aumento na velocidade de ressíntese do ATP durante HIIT, permitindo melhor desempenho nos sprints. Ou seja, lembra que eu falei que a gente ressintetiza o ATP? Se eu estou com mais creatina, eu vou ressintetizar mais rápido e com isso eu consigo fazer tiros com mais intensidade num menor espaço de tempo. Maior síntese de glicogênio, isso é muito legal. Na aula que eu falei sobre nutrição pré-treino e pós-treino, eu mostrei que a gente não precisa ficar muito preocupado com ressintetizar glicogênio rápido, né? A glicogênio é o carboidrato do músculo, porque a gente vai ter muito tempo para fazer isso, entre uma sessão de treino e outra. Só que para quem é atleta, que faz uma competição de manhã, por exemplo, treinei de manhã, sei lá, um nadador olímpico, que às vezes o cara faz um nado crawl de manhã, 100 metros de manhã, e ele precisa fazer um 4 por 100 à tarde com a equipe dele. Esse cara precisa ressintetizar o glicogênio o mais rápido possível e na maior quantidade possível. A suplementação de creatina aumenta mais ainda a ressíntese de glicogênio do que consumir somente o carboidrato. Isso é um outro ponto favorável para o esporte. Aumento do limiar anaeróbio. Então, se eu tenho um limiar anaeróbio mais elevado, eu vou ter uma maior capacidade aeróbia também. Eu vou conseguir fazer atividade com
um ritmo mais acelerado, por exemplo, uma corrida. Então, um dos objetivos de um corredor, de um fundista, é melhorar o limiar anaeróbio. Então, a creatina pode fazer isso. E possível aumento da capacidade aeróbia, simplesmente porque a gente tem um maior transporte de ATP dentro da mitocôndria. Então, assim, tem estudos que sinalizam que a suplementação de creatina, porque tudo que a gente viu aqui, os primeiros tópicos todos foram falando de esportes de curta duração e alta intensidade. Então, a creatina reina em esportes de curta duração e alta intensidade. Geralmente esportes que é de menos de 3 minutos. A gente fala até menos que isso, 2 minutos, 1 minuto, é onde a creatina se dá muito bem. Principalmente de curtíssima duração. Mas tem raciocínio lógico e evidência mostrando que a creatina ela pode ser útil em esportes de mais duração, porque ela diminui, por exemplo, o tempo de recuperação muscular, ela aumenta, né, a capacidade aeróbia, ela tem capacidade de fazer biogênese mitocondrial, ou seja, eu aumentar tanta quantidade de mitocôndrias quanto de conteúdo da membrana mitocondrial, e com isso eu melhoro o meu arcabouço ali de mitocôndrias e eu fico mais eficiente para desempenhar melhores atividades aeróbias. Então tem se estudado isso. Não sou o cara o expert do estudo de esportes, todo mundo sabe disso, mas é uma linha de pesquisa que tem se mostrado cada vez que passa com mais interesse e aparentemente a creatina ajuda nesse sentido também. Vamos dar uma olhadinha nos esportes aqui que a creatina pode ajudar, tá? Eu peguei a lista do estudo mesmo, nem traduzi, mas a gente vai ver que esportes ali, ó, de 60 a 200 metros, natação de sprint de 50 metros, atividades que precisam de ressíntese rápido da fosfocreatina, por exemplo, basquete, hóquei, futebol americano, voleibol, atividades ali que tem muita acidose muscular, por exemplo, descida em downhill, esportes aquáticos como remo, canoagem, caiaque, natações de 100, 200 metros, esportes de campo de 400, 800 metros e esportes de combate, MMA, wrestling, boxing. Todas essas atividades se beneficiam da suplementação de creatina. Além disso, atividades que requer um bom metabolismo do estresse oxidativo, bom metabolismo oxidativo, tá? Também basquete, futebol, handball, tênis, vôlei, atletas de endurance, de treinos intervalados. Aí também outra coisa que ela é rei em esportes que precisam de muita massa muscular. Por exemplo, futebol americano, precisa do cara forte. Bodybuilding, o bodybuilding sei lá, se posso chamar de esporte, é o esporte relacionado a ganho de massa muscular, né? Quanto mais massa muscular e mais definição o cara tiver, melhor. Esportes de combate, powerlifting, rugby, levantamento olímpico, todos os esportes que requerem muita força e muita massa muscular, a creatina reina. Muitos esportes a creatina pode ajudar a gente. E aqui, vocês que estão aqui assistindo a live, boa parte de vocês deve estar interessado principalmente nisso aqui, né? No ganho de massa muscular. A creatina é disparado o melhor suplemento para ganhar massa muscular. Não existe nenhum outro suplemento que faça para o ganho de massa muscular o que a creatina faz. E você que está assistindo aí, fica até o final ali para você entender o quanto é de massa muscular que você vai poder ganhar, o quanto de força você vai poder ganhar com a prática de creatina. Por enquanto, entenda que não tem nenhum suplemento que promove os mesmos benefícios que a creatina para atividades de curta duração, de alta intensidade e de ganho de massa muscular. Mas a creatina, ela não traz só benefícios para o esporte, tá? Ela traz esses benefícios que eu falei, ela pode trazer outros benefícios que podem ser levados até para outros esportes, como uma recuperação melhor após o exercício. Então você consegue ressintetizar, por exemplo, mais rápido o glicogênio muscular. Inclusive tem estudo mostrando que a suplementação de creatina diminui dano muscular. Pode não ser tão importante assim para ganho de massa muscular, mas para esportes que a pessoa precisa ter menos dano muscular para treinar no outro dia é muito bom. Então, menor dano muscular. Além disso, prevenção de lesões. Então, alguns estudos não mostram que isso é muito importante, mas tem estudo que mostra que pode ajudar na prevenção de lesões. Então ainda tem uma dúvida ali na literatura com relação a isso. Termorregulação. O fato da gente ter mais água dentro do músculo faz com que a gente consiga sustentar mais o nosso corpo em situações de calor, por exemplo. Então a gente consegue controlar um pouco melhor a temperatura corporal, permitindo que a gente faça melhor desempenho em temperaturas elevadas, quando o nosso corpo está
com muitos, sei lá, transpirando e subindo demais a temperatura corporal. Reabilitação, por exemplo, tem estudo que mostra que quando você vai fazer uma lesão, se você tem a suplementação de creatina, você consegue ter uma menor perda de massa muscular e voltar à função mais rapidamente. E olha só que legal, neuroproteção em lesões medulares e cerebrais. Aí eu tô falando de traumas relacionados ao esporte, quando você bate a cabeça, torce o pescoço, mas também, inclusive, a gente pode levar isso para acidentes domésticos, acidentes de automobilismo. Então a gente consegue ter uma preservação melhor do nosso sistema neural se a gente tem uso da creatina, porque a creatina está ali, né? 5% dela fica estocada no nosso cérebro e isso pode, em parte, proteger a gente ou diminuir o dano causado por algum acidente eventual. Aí vamos lá, mas agora a gente vai falar vamos quantificar isso. Quanto de força? Aí vamos trazer mais para a realidade da gente, que é a realidade de praticantes de atividade de academia. O que a gente quer na academia? Ganhar força e ganhar massa muscular, ganhar funcionalidade. Então todo mundo que está em academia, que não está visando ser atleta, né, de performance, está visando ganhar mais músculo para ficar mais bonito, ou para ficar mais forte mesmo, ganhar mais força para fazer mais fácil as atividades do dia a dia e ser mais funcional, fazer tudo mais facilmente. Então quanto a creatina pode trazer disso para a gente? Aí tem 2 estudos que é do mesmo grupo de pesquisadores. Primeiro eles publicaram em 2017, agora eu não sei qual que foi 2017, qual que foi 2015. Primeiro eles publicaram em 2015 um estudo falando dos benefícios da creatina para uma performance esportiva de membros inferiores e depois eles fizeram para membro superior, ou vice-versa. Então o que acontece? Isso aqui é um estudo de revisão sistemática com meta-análise, é um estudo gigantesco, com um monte de estudos incluídos na amostra, e ele mostrou que, esse aqui é falando sobre membros inferiores. Ele falou assim, que a quantidade máxima de peso levantado nos agachamentos e no leg press, tá? O quanto a gente consegue aumentar de força no agachamento e no leg press é de 8% no agachamento e 3% no leg press. Então, primeiramente, não é aquela força absurda que as pessoas acham que vão ganhar. Ele aumenta uma média de 5%, viu, galera? Uma média de 5% de força que você vai ganhar fazendo a suplementação de creatina. E no estudo que fala sobre membros superiores, ele mostrou uma média de 5,3%, e aí a musculatura avaliada foi o supino, né? Foi o peitoral, o ombro e tríceps, cadeia que empurra, ele conseguiu mensurar um ganho médio de 5%. Lembrando que isso é uma meta-análise, alguns estudos mostraram um pouco mais, outros estudos mostraram um pouco menos. Isso depende também, por exemplo, de faixa etária, idosos vão ganhar mais, por exemplo, do que jovens, vegetarianos vão ganhar mais. Por que vegetariano vai ganhar mais? Porque vegetariano já tem pouca creatina. Quando começa a tomar creatina, aumenta muito mais. Então vai ter um benefício até melhor do que quem já come uma quantidade maior de carne. Mas entenda que o ganho médio ali, cara, vamos falar uma margem de 5 a 10%. Não vai ser muito mais do que isso, que é o ganho que a gente consegue ter com a suplementação de creatina. Alguns autores afirmam que mulheres podem responder um pouco menos do que homens à suplementação de creatina. E eu percebo isso na prática clínica. Então, quando eu faço no consultório ali o uso de creatina com as mulheres ali, eu mensurando, é difícil de eu captar aquela quantidade de massa muscular que ela ganha. Então, não dá para saber direito. Mas eu percebo claramente que é um ganho menor do que o ganho que os homens conseguem. Mas, cara, é normalidade, né? Os homens também conseguem ganhar mais massa muscular naturalmente do que mulher, já tem mais massa muscular naturalmente. Então, assim, em média, se fala entre 1 e 2 quilos de massa muscular, que é observado nos estudos com a suplementação de creatina, de 1 a 2 quilos. Se eu for tentar trazer isso ali para homens e mulheres, separar, eu vou falar que as mulheres vão ganhar ali entre meio quilo e 1 quilo de massa muscular, com o uso da creatina, entre meio quilo e 1 quilo de massa muscular, e os homens vão ganhar ali entre 1 e 3 quilos de massa muscular. Tá? Então tem homem que ganha bem. Por exemplo, quando eu usava creatina, por exemplo, se eu estava um tempo sem usar, quando eu começava a usar, eu ganhava 3 quilos. Ah, Bruno, toda vez que você usa, você ganha 3 quilos? Não, eu ganho 3 quilos. Eu tenho quase 100 quilos também. Então, assim, 3 quilos deve ser equivalente a 2 quilos num cara de 70 quilos, mais ou menos. Então a média ali, 2 quilos, eu como sou um pouco maior, eu ganho um pouco mais. E aí era assim, eu usava, quando eu acabava eu demorava para comprar e o efeito você perde. Aí quando você usa de novo, você ganha os mesmos quilos. Não é 3 quilos agora, o próximo pote que eu comprar eu vou ganhar mais 3. Não é assim que acontece. Então durante todo o período de suplementação de creatina,
Homens vão ganhar em média 2 quilos ali, de 1 a 2 quilos, mulheres de meio a 1 quilo. Essa é a quantidade. Aí tem muita gente que tá perguntando assim, caraca, Bruno, é muito pouco, né? Como assim muito pouco? Esse é um ganho que você não ganharia se você não estivesse usando. Então assim, se a sua capacidade, eu já falei isso, a gente não tem muitos estudos que mostram com precisão quanto homens conseguem ganhar de músculo e o quanto mulheres conseguem. Mas eu chuto que a maior parte das mulheres, ao longo da vida inteira delas, elas vão ganhar uma média de 3 a 5 quilos de massa muscular. A maior parte, de 3 a 5 quilos. E homens de 5 a 10 quilos treinando bem consistente. 10 quilos, aquele cara que é muito bom, assim, que treinou perfeito e que teve uma genética boa, ele vai ganhar 10 quilos. Mas ali 5 quilos, 6 quilos. Mas vamos dizer, vamos pegar o limite superior. Mulher vai ganhar no máximo 5 e homem vai ganhar 10 quilos. Cara, o cara ganhando 2 quilos a mais é 20% a mais. A mulher ganhando 1 quilo a mais, se ela ganha 5 quilos, também é 20% a mais. Então, assim, é muito bom o resultado. Você vai ter uma capacidade de ganhar uns 20% a mais de massa muscular, comparado a se você não usasse. E não existe nenhum, presta atenção, nenhum suplemento que dá esse efeito. Nenhum suplemento dá esse efeito. Bruno, e o Whey Protein? Cara, o Whey Protein é um complemento alimentar que ele serve para mesma coisa que frango, ovo, etc. Ah, Bruno, e BCA? Serve para jogar seu dinheiro fora. Ah, Bruno, e glutamina? Serve para bosta nenhuma. Ah, Bruno, nada. Nenhum suplemento te dá o ganho que a creatina dá. Ah, Bruno, eu vi um estudo com HMB. Mentira. É um estudo mentiroso. Porque, assim, depois foram feitos outros estudos, não dá ganho de massa muscular comparado com o que a creatina dá. Nem dá ganho de massa muscular, quanto mais comparado com a creatina. Então é o único é o único suplemento que tem efeito ergogênico comprovado de todos os suplementos existentes. Aí vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Outros possíveis benefícios da creatina, e aí eu tô falando de benefício não esportivo, não para ganho de massa, de força, pensando em esporte, pensando em capacidade física de pessoas saudáveis. Aí eu vou falar agora sobre possibilidades de benefício para pessoas que não estão saudáveis. Por exemplo, tem vários estudos que mostram que a creatina pode ajudar muito as pessoas com doenças neurodegenerativas. Por exemplo, algumas distrofias musculares, doença de Parkinson, doença de Huntington, doenças mitocondriais. Eu tive, inclusive, uma paciente que tinha uma disfunção mitocondrial que ajudou bastante ela usando coenzima Q10 e usando creatina. Esclerose lateral amiotrófica. Outras doenças, tem estudos com diabetes mostrando melhor controle glicêmico, diminuição de hemoglobina glicada. Tem estudos com melhora de função em indivíduos com osteoartrose ou osteoartrite, né, com fibromialgia. Estudos relacionando melhoras em doenças cardíacas isquêmicas e cerebrais isquêmicas, por exemplo, melhora de função pós-AVC, melhora após uma isquemia cardíaca, então você tendo menos fibrilação, tendo um monte de efeitos benéficos, diminuição da sarcopenia, que é a perda de massa muscular, redução de colesterol e triglicerídeo, redução de esteatose hepática, melhora do controle glicêmico, menor crescimento tumoral em alguns tipos de câncer. Tudo isso aqui são possíveis efeitos. Alguns já são estabelecidos, alguns já são estudados e outros estão em estudos. Então, assim, por exemplo, controle glicêmico. Tem estudo mostrando melhora do controle glicêmico que ajuda um indivíduo diabético. Tem estudo mostrando melhora de função em osteoartrose. Tem estudo mostrando melhora de força em função em distrofia. Então, assim, algumas coisas ainda estão sendo estudadas. Mas praticamente tudo isso que eu estou mostrando tem efeitos comprovados. Aqui é muito, tá? Melhora de funcionalidade em idosos. Então tem uma pancada de estudo mostrando aumento de força, aumento de capacidade funcional, redução de risco de queda, tudo isso com a suplementação de creatina. Melhora da função cognitiva, tem estudos mostrando isso e inclusive podendo culminar em diminuição da depressão. Olha que maravilha. Também a creatina é vista como um potente antioxidante, tem efeitos ali como antioxidantes, e se ela tem efeito antioxidante, ela pode ajudar a melhorar e prevenir várias doenças. E pode ser útil, aí muita gente me pergunta, pode ser útil para gestantes, ok? Na gravidez. Então tem estudo mostrando uma prevenção, por exemplo, de dano neural durante, sei lá, em mães que têm risco de asfixia neonatal. Então, por exemplo, podendo melhorar crescimento, desenvolvimento fetal. Aqui, por exemplo, eu trouxe, só para vocês darem uma olhada, né,
não pensarem que eu estou mentindo. Revisão sobre a suplementação de creatina em doenças relacionadas à idade. Aí ele fala assim, mais do que um suplemento para atletas. Isso aqui é um dos estudos. Esse outro estudo aqui é um estudo de meta-análise mostrando ali a suplementação de creatina para indivíduos idosos. Então, ele mostra aqui, em conclusão, que essa meta-análise confirma o efeito da suplementação de creatina durante o treinamento de força em idosos adultos, atenuando as mudanças sarcopênicas, né? Atenuando a sarcopenia. Especificamente com aumentos da massa magra, da massa do peso corporal, força de supino e de leg press, e teste de sentar e levantar da cadeira. Muito, muito, muito bom. Também aqui, esse estudo aqui mostrando, foi o estudo que eu falei da gestação. Então, ó, suplementação de creatina durante a gestação, um resumo dos estudos experimentais sugerindo que pode ser um tratamento para melhorar a morbidade neonatal e fetal e reduzir a mortalidade em gestantes com alto risco. Bacaníssimo, bacaníssimo ali, mostrando o efeito da creatina. O negócio é bom, tá? Então, o suplemento realmente é muito bom. Melhora a performance esportiva, melhora a saúde, pode ter efeitos positivos com relação à prevenção de doenças e ao tratamento de algumas doenças. Tem alguns pesquisadores, algumas entidades sugerindo que a creatina deva ser utilizada para a população em geral. Eu acho que ainda é um pouco cedo para a gente bater o martelo e falar sobre isso. Aparentemente ainda precisa de um pouco mais de estudos, mas tudo leva a crer que é um suplemento que ele pode ser realmente utilizado para a população em geral, para melhorar a saúde. Igual o pessoal fala, come vegetal é bom para a tua saúde? Usa creatina, é bom para a sua saúde. Então, e eu não estou sendo patrocinado por indústria de suplemento, por empresa de creatina, bem que eu poderia, tá? Mas realmente é um suplemento que é bem legal e cada vez que passa tem se mostrado com mais coisas bacanas aí que a gente pode estar usando. Agora sim, apesar dessa aula ser uma aula bem completa, que eu vou falar agora, a gente vai entrar na parte de dosagem, vai entrar na parte de algumas coisas mais práticas sobre o uso de creatina. Eu sugiro que todo mundo procure um profissional para orientar um pouco melhor, para ver um pouquinho mais o seu caso, tá? Porque essas orientações, elas são orientações gerais e orientações vistas nos estudos. Então, geralmente tem uma média, eles pegam pessoas mais ou menos do mesmo jeito. Enfim, então é sempre válido conversar com um nutricionista para ver se a suplementação de creatina funciona para você, vai ser legal para você. Aparentemente não tem risco você usar creatina, a gente vai falar isso quando eu falar sobre riscos, de usar creatina mesmo sem prescrição. Mas eu acho válido, eu acho bom assim, até para você mensurar a sua resposta, eu acho legal. Então vamos lá, como usar creatina? Na verdade, a gente tem 2 protocolos de uso de creatina que são os mais comuns. O primeiro a gente chama de protocolo de saturação e o segundo de uso contínuo, ok? Lembrando que a saturação é o quê? Você encher o seu músculo de creatina. E depois que você faz a saturação, você tem que fazer o uso contínuo. Então, como é que é o protocolo de saturação? Primeiramente, você tem a primeira fase. A primeira fase da saturação, ela dura ali de 5 a 7 dias, e nessa fase você vai usar uma dose alta, entre 20 e 30 gramas, a maior parte dos estudos fala em 20 gramas, 30 gramas é para pessoas maiores, mais altas ali, mas a maioria das pessoas é 20 gramas, divididos em 4 doses diárias. Faz isso por 5 a 7 dias. Com essa fase de saturação, você já leva o seu músculo de 120 milimoles para o máximo lá, 150, 160, você sobe, você já consegue subir, de uma forma que você não conseguiria só com alimentação normal. E aí você vai precisar utilizar uma dose menor para manter esses níveis altos. E essa dose menor é a segunda fase, que aí vai variar de 3 a 5 gramas diariamente. Fazendo isso aqui, você vai conseguir ter o efeito da creatina máximo em uma semana, de 5 dias a uma semana. Então, se você usar essa dosagem mais alta durante 5, 7 dias, você já vai perceber todo o efeito de ganho de, assim, aquele efeito de aumento de peso, você já vai o efeito de melhora de performance, tudo isso em uma semana. E aí depois você vai manter esse efeito. O outro protocolo é o protocolo contínuo, que ele funciona como? Você só faz a fase 2. Você vai usar simplesmente de 3 a 5 gramas diariamente por um período de mínimo de 3 a 4 semanas para atingir o pico de saturação celular. Ou seja, se eu não faço esses 20, 30 gramas durante a primeira semana, eu vou demorar um mês para ter o mesmo efeito. É o mesmo efeito, galera. Então, se você não tem pressa para ter o efeito, eu vou competir daqui, sei lá, 6 meses. Você pode fazer o protocolo de 3 a 5 gramas de uso contínuo,
que daqui um mês lá, 3, 4 semanas, você já tem a sua célula saturada. Então, qual que é a vantagem da saturação, de fazer saturação, ou seja, dose mais alta no primeiro momento? Você ter o resultado logo rápido. O que eu, Bruno, recomendo? Na maioria dos meus clientes do consultório, eu recomendo esse protocolo contínuo. Por quê? Porque você vai economizar dinheiro. Você não vai precisar usar uma quantidade grande. E assim, o resultado vai ser o mesmo. Mas se fosse eu, Bruno, fazer para mim, quando eu voltar a tomar creatina, eu acho que eu vou fazer a fase de saturação. Eu acho que eu vou fazer, eu quero ver o resultado logo rápido, entendeu? Mas isso é individual, não vai ter nenhum efeito negativo de longo prazo, de nada. É simplesmente você acelera o processo fazendo a fase de saturação. Basicamente é isso. Aí a fase de saturação é isso, ó, eles colocam de mais ou menos 0,3 gramas por quilo de peso ao dia, e a fase de manutenção, alguns autores falam ali de 0,03 gramas por quilograma ao dia. É mais fácil você resumir e usar assim, ó, pessoas médias, por exemplo, mulheres. Eu vou falar assim, mulheres ali, pessoas ali de 50 até uns 70 quilos, cara, 3 gramas diárias, se a pessoa consome carne bovina, por exemplo, já é tranquilo. Pessoas ali um pouquinho mais ali, sei lá, 70, 80 quilos, por volta de 5 gramas. Pessoas muito altas e principalmente muito musculosas, pode usar até um pouco mais, ali 8 gramas, até 10 gramas por dia. É completamente seguro e o resultado vai ser o mesmo. Ah, Bruno, eu tenho 60 quilos, eu posso usar 10 gramas? Pode, mas você não vai conseguir armazenar mais do que usando 3, 4 gramas. Você só vai gastar dinheiro à toa. Então, geralmente, eu faço o seguinte. Mulheres, eu recomendo geralmente 3 gramas. Homens, eu recomendo geralmente 5 gramas. Por que, Bruno? Mas se tem mulher que é muito forte. É porque, geralmente, homens têm mais massa magra do que mulher. Tem mais músculo. Cabe mais creatina ali. Se a pessoa é vegano, não come carne vermelha, não come frutos do mar, aí eu já coloco doses um pouco maiores. Por quê? Porque ela não está consumindo da alimentação. E essas pessoas, elas respondem melhor. Então, se você é vegano, vegetariano, não come muita carne e você nunca usou creatina, usa que você vai ter um efeito muito bom. Você vai perceber esse efeito. São as pessoas que mais respondem à suplementação, são pessoas que não consomem muita carne. Parou de usar creatina. Começou, comprou um pote ali de 300 gramas, ficou usando, aí o pote acabou. Parou de usar, os seus níveis de creatina, eles voltam ao normal, galera. Você vai voltar ao normal num prazo de 4 a 6 semanas. O que significa que você vai perder o resultado que você teve num prazo de 4 a 6 semanas. Basicamente é isso. Então aí eu já respondendo uma das perguntas. Quanto que eu tenho que usar de creatina? Essas dosagens que eu falei, uma média de 5 gramas diariamente, 3 a 5 gramas diariamente, de uso contínuo. Você não para de usar creatina, a não ser que você queira diminuir seu resultado. Você vai usar de forma ininterrupta. Bruno, eu preciso parar de usar creatina por 1 mês, 2 meses para dar um descanso? Não precisa. Se você parar, você vai perder o resultado. Não tem problema, quando você voltar, você vai voltar a ter esse resultado de novo. Mas você vai perder o resultado. Então a creatina é de uso contínuo ininterrupto. Você não precisa diminuir. E aí, esse é o período que você demora para perder essa creatina ali, corpo de 4 a 6 semanas. Aí vamos lá, algumas perguntinhas práticas que as pessoas perguntam. Quando, que horas que eu devo usar a creatina? De manhã, de tarde, de noite, antes do treino, depois do treino? Então a primeira coisa, a creatina não é aquele negócio que você toma ela e ela já vai pro seu músculo. Demora a acontecer isso. Então a creatina ela vai lá pro teu plasma, e depois ela vai entrar lá no músculo. Demora esse processo. Então, se você tomar creatina agora, você não vai aproveitar aquela creatina no seu treino. É a creatina que já está lá no seu músculo, um tempão. Então, quando você usa um pouco daquilo, aí a creatina que você usa, ela volta a entrar ali dentro. Então, a maior parte dos estudos, eles mostram que não faz diferença. Você pode usar creatina em qualquer horário. Qualquer horário vai dar certo. De manhã, de tarde, antes do treino, depois do treino, qualquer horário vai dar certo. Isso é que a maior parte dos estudos falam, até pela fisiologia que a gente tem e o entendimento que a gente tem na biodisponibilidade da creatina. No entanto, esse estudo que está na tela aqui, ele fala, ó, o efeito da suplementação de creatina pré versus pró, o treino, na composição corporal e força. E esse estudo aqui, ele mostrou que a suplementação de creatina pós-treino, ele produziu efeitos melhores na massa magra e na força quando comparado com a suplementação de creatina antes do treino. Cara, não tem sentido fisiológico nenhum. É um estudo que o cara nem explica o porquê que isso pode ter acontecido, ele não explica. Inclusive, né, no estudo ele fala sobre as limitações metodológicas desse estudo, que, por exemplo, a quantidade de pessoas avaliadas pode ter sido um dos fatores que
levou a um resultado que não era esperado. Então, assim, a maior parte da literatura, ela fala que é indiferente. Tem um estudo que fala que depois do treino é um pouco melhor, mas, cara, é marginalmente melhor. Se você tiver a possibilidade de usar depois do treino, use depois do treino. Por quê? Porque todos os estudos falam que não faz diferença, mas tem um que falou que depois é melhor. E se esse um tiver certo? Como os outros não é problemático, então usa. É diferente de você chegar assim e falar assim, glutamina é bom, porque teve um estudo que falou que é bom. Não, mas a pancada de estudo falou que é ruim. Não é que é indiferente, é que é ruim. Assim, ruim, tipo assim, você tá desperdiçando dinheiro, entendeu? Então, assim, aí você não usa. Agora, a creatina você vai usar. O que está em jogo é o horário que você vai usar. Então, se você não tem dificuldade de usar pós-treino, usa pós-treino. Mas se tem dificuldade logística, cara, tanto faz. Muito provavelmente, muito mesmo provavelmente, o resultado vai ser igual, até porque a maior parte dos estudos mostra isso. Se você for fazer, então, fase de saturação, aí você vai usar 4 vezes ao dia. Então, vai cair horários que não são antes do treino. Próximo estudo. Esse estudo aqui, o que acontece? Esse é um estudo que ele mostrou, ele avaliou o uso da creatina concomitante ao uso de carboidratos. Alguns estudos eles sinalizavam que ao usar carboidratos, a gente conseguia ter uma maior retenção da creatina, ok? A gente conseguia sustentar um pouquinho mais a creatina. E esse estudo aqui, por exemplo, é um estudo que mostrou isso. É um estudo lá de 2003. E ele mostrou que o grupo que usava creatina mais 18 gramas de destrose, bem pouquinho carboidrato, teve uma melhor retenção ali. Mas outros estudos mostram que isso não tem diferença. Então ele até fala aqui, ó, isso aqui é de outro estudo, tá? A adição de carboidrato ou carboidrato com proteína no suplemento de creatina parece aumentar a captação de creatina, então você capta um pouquinho mais de creatina, apesar do efeito na performance, as medidas de efeito de performance não serem melhores do que usar a creatina monoidrato sozinha. Então, eu acho mais difícil você ficar usando creatina junto com carboidrato, não é tão prático. Se você quiser usar a mesma coisa, não vai ter problema nenhum, você ainda corre o risco de ter um efeito um pouco melhor. Mas a recomendação é que, aparentemente, você vai ter o mesmo resultado. Então, assim, se é fácil para você usar a creatina quando você está fazendo uma refeição, que tem ali um carboidrato, ali, beleza, pode ser que isso ajude ali na captação, mas eu particularmente não acredito muito, até porque a maioria dos estudos nem é usando carboidrato. Tranquilo? Precisa ficar o doido do carboidrato. E não é se entupir de carboidrato não, tá? Então, os estudos mostraram que não há diferença entre você usar uma dose mínima, 15 gramas de carboidrato, e usar uma dose de 40 gramas de carboidrato. Não há diferença. Então, usa dose menor se você quer emagrecer, principalmente. Beleza? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. A outra dúvida que é muito recorrente, creatina versus cafeína. Muito se fala sobre a cafeína atrapalhar o efeito da creatina. Tem isso na literatura, tá? Esse aqui, por exemplo, é um estudo que ele fala isso, ó. Creatina e cafeína, considerações sobre a suplementação concorrente, ou seja, a suplementação junta. E aí, baseado nas evidências disponíveis, parece ser prudente evitar o consumo crônico de altas doses de cafeína junto com a creatina, de maneira que você consiga maximizar o efeito ergogênico da creatina. Então, aparentemente, consumir café, bebidas cafeinadas, né, principalmente o café mesmo ali, junto com a creatina, pode atrapalhar um pouquinho o seu resultado. E aí tem ali uns possíveis efeitos ali. A minha sugestão é o seguinte, não exagere no consumo de café, se você está fazendo uso de creatina, e tente deixar um pouco afastado o consumo, deixa um pouquinho afastado o consumo, mas assim, também são poucos estudos que avaliam isso, não é muito conclusivo, não tem nenhuma meta-análise, enfim, é um estudo ali meio solitário, tem umas revisões ali, isso aqui é uma revisão, tem alguns estudos que mostram isso, mas enfim, fica aí a dica de, se possível, afaste um pouquinho ali os horários. A minha recomendação é uma recomendação bem empírica, eu falo o seguinte, cara, tenta consumir a cafeína no horário diferente, desculpa, a creatina no horário diferente que você usa a cafeína. Então, por exemplo, vai tomar um café da manhã, vai tomar um café, deixa para usar a creatina na hora do almoço, ou à tarde, ou sei lá, depois do treino, um horário um pouquinho diferente ali do uso de cafeína. Esse estudo, inclusive, ele fala sobre o uso crônico, né? Mas ele fala de doses mais altas, enfim, tem outras teorias ali, mas também não é nada muito conclusivo. Aí vamos lá, qual creatina usar?
Aí aqui a gente começa a ter que pegar e mostrar como a indústria de suplementos, às vezes, ela é sacana, tá? Trouxe alguns dos tipos de creatina disponível. Então a primeira aqui é a creatina normal, né? Monoidratada. Quando vocês vão olhar a creatina, vocês vão ver assim, creatina monoidratada e micronizada. Essa aqui é a melhor creatina, tá? Monoidratada. Monoidratada, pega isso. Micronizada já significa que ela é muito fininha, mas a creatina monoidratada. Aí você vai ver que existe creatina alcalinizada, creatina etilester. Essa etilester, ela promete que você não vai ter retenção de líquido, promete que a dose que você vai usar é uma dose muito pequenininha. A alcalinizada promete que ela fica mais estável no seu corpo e você vai conseguir absorver melhor. Aí tem creatina citrato e ainda tem a creatina multifase, que você tem, sei lá, todas essas juntas. Enfim, a galera começa a inventar, só que a literatura, ela não é boba nem nada, né? Então a gente já tem estudo mostrando, ó, as evidências não apoiam o uso de diferentes formas de creatina, como creatina citrato, creatina serum, né? Creatina etilester, creatina alcalinizada, creatina nitrato, todas elas não são comprovadamente melhores, muito pelo contrário. A melhor creatina é a creatina monoidratada. Então, quando você for comprar creatina, qual creatina você vai comprar? Creatina monoidratada. É um pozinho branco. Bruno, pode ser em cápsula? Pode, não vai fazer diferença. 100% da creatina que chega lá no seu estômago, ela não é degradada, ela vai ser utilizada. O que não é legal é creatina líquida. Então, creatina líquida ela é muito instável no meio aquoso e se ela tiver num ambiente quente, de calor, também não é legal. Ah, vou fazer uma sopa e jogar creatina dentro. Cara, parece não ser legal. Toma creatinazinha ali normal, com água mesmo, com suco, e tá tudo certo. E creatina monoidratada. Tem creatina que é misturada com carboidrato. Cara, foge de tudo isso. Compra creatinazinha monoidratada. Tem várias marcas. E aí, assim, eu aconselho, até pela questão de fiscalização, de ser uma creatina que é mais conhecida. Já teve um grande pesquisador que falou, assim, ele falou para mim que ele orienta mais a creatina e eu tô indo na onda dele. Porque não tem literatura sobre isso. Sobre, creatina Creapure é melhor? Aparentemente, pode ser. Eu recomendo, porque a diferença entre você comprar uma creatina Creapure e uma outra não é tão cara. Então, qualquer marca que tem esse selo Creapure, e várias delas vão ter. O Creapure é uma empresa alemã, tá? Que tem como se fosse um selo de pureza, tem esse selozinho e esse aqui. Então minha recomendação é que procure uma creatina dessa, porque como é um pozinho, sem cheiro, sem gosto, é uma coisa muito fácil de você falsificar, entendeu? E assim, os efeitos, às vezes, são confundidos, você tem muito efeito placebo usando, acha que tá dando bem e não é o suplemento de verdade. E aí quando você tem uma creatina que tem um selo, que você tem uma fiscalização a mais, tá? Então a própria empresa, ela não quer que uma empresa qualquer meta uma creatina com um selo que não é dela. Então ela vai fazer isso, né? Então ela vai tem a questão da creatina ser registrada. O meu conselho, aí é mais no empirismo mesmo, tem estudo falando sobre isso, é que use a creatina com o selo da Creapure. Existem várias marcas que têm essa creatina selo Creapure. Aí vamos lá, vamos falar agora sobre riscos e efeitos colaterais. Primeira coisa, olha só, como eu falei já no começo da aula, existem mais de 1000 estudos publicados até o presente momento com a suplementação de creatina. E o único, galera, olha só, o único efeito colateral que é constantemente reportado nos estudos, o único que é constantemente reportado nos estudos sabe qual? Ganho de peso. Ganho de quê? De peso, de gordura? Não. Ganho de massa muscular. De peso decorrente do acúmulo de massa muscular. É o único efeito colateral que é reportado na literatura. Então, eu quero ser atleta. O atleta não está interessado em ganhar peso, ele está interessado em melhorar a performance. E aí, o efeito colateral que ele tem, além de melhorar a performance, é ganhar peso. Quanto? De 1 a 2 quilos, como eu falei. É o peso que a gente ganha de massa muscular. Inclusive, esse é o benefício que a maior parte de vocês deve estar procurando. Ganho de massa muscular. E a creatina tem o ganho de peso, porque nem todo aquele peso que a gente ganha vamos dizer assim, é de massa muscular de proteína contrátil. É de músculo, né? É aquela água que está dentro do músculo. Que, presta atenção, é a água dentro do músculo. Não tem nada a ver com retenção de líquido, galera. Então o ganho que a gente tem de massa magra com a creatina, o ganho que a gente tem de peso, não é igual aquele ganho que você tem quando você comeu um monte de sódio, quando você tomou uma cachaçada e fica todo inchado no outro dia, quando está em período pré-menstrual. A creatina, ela não faz isso.
Absolutamente nada. Não tem esse tipo de efeito. A creatina é ganho de água dentro do músculo, ganho de músculo. Você vai ganhar, seu braço vai ficar mais grosso de músculo, sua coxa vai ficar mais grossa de músculo. Não tem nada a ver com aquela retenção de líquido que você fica parecendo estar inchado, tá com olheira assim, pé mais inchado. Absolutamente nada a ver com isso, porque a pozinho da creatina ela vai ser armazenado dentro da fibra muscular e aí ela puxa um pouquinho de água para a fibra muscular. E esse é o único efeito colateral que é reportado em vários estudos e que é aceito pela literatura científica. O resto, que vocês vão ouvir um monte de gente falando aí, não existe. Existe em alguns estudos, cara, todos os estudos científicos eles têm relatos de efeitos colaterais. Pessoal, eu tive uma diarreia. Cara, essa diarreia pode ter sido por um monte de coisa. Não necessariamente foi sobre a creatina. Só que a pessoa reportou isso. O grupo que usou creatina, a fulana de tal, sei lá, teve 2 pessoas que tiveram diarreia. No grupo controle tiveram 3 pessoas com diarreia. É assim nos estudos, tá? Relata diarreia, mas relata diarreia também para o grupo controle, ok? Então, olha só que eu vou mostrar um monte de estudos aqui falando das evidências sobre isso, tá? Então ele fala aqui, ó, os estudos de curto e longo prazo em indivíduos saudáveis e populações doentes, de crianças a adultos, com dosagens variando de 0,3 a 0,8 gramas por quilo de peso por até 5 anos, constantemente tem mostrado que a suplementação não tem efeito adverso, não tem efeito de saúde adverso e pode proporcionar uma quantidade enorme de benefícios de saúde e de performance. Então isso aqui é a conclusão de estudo mostrando que a literatura científica de estudos crônicos e agudos, indivíduos saudáveis, indivíduos doentes, populações de crianças a idosos, com dosagens baixas a dosagens altas, por até 5 anos, não mostraram efeito adverso com o uso de creatina. Muito pelo contrário, mostraram efeitos benéficos. Outro estudo aqui, a suplementação não aumentou a incidência de doenças, de lesões musculoesqueléticas. Olha quantos estudos aqui. Estudo 22, estudo 111, estudo 112, estudo 241. São todos estudos que avaliaram a incidência de lesões musculoesqueléticas com creatina. Não mostrou. De desidratação, estudo 111, 112, 117, 122, 127 a 129, 249. Não mostrou. De câimbras musculares, estudo 76, 106, 111, 112, 117, não mostrou. De alterações gastrointestinais, que é o principal efeito. Um monte de gente, eu tive diarreia, eu tive dor no estômago. Olha só quantos estudos aqui mostrou isso aqui, ó. 22, 111, 112, 241. Ou na literatura, nenhum estudo mostrou dano renal. Estudo 22, estudo 51, estudo 85, 114, 156, 172. Do estudo 243 ao 248, nenhum mostrou efeito detrimental, né, efeito deletério na função renal em longo prazo, ok? Então, assim, como mostrado acima, a creatina monoidrato, ela, muito pelo contrário, ela não mostra incidência de coisa, mas mostra até efeitos benéficos. Então, esses efeitos colaterais e riscos, olha o que ele fala aqui, ó, são anedóticos, é mito, efeito colateral negativo, doença renal, não sei o que com a creatina, é mito, não existe esse efeito descrito na literatura. Aqui mais um estudo falando aqui, ó, efeitos adversos da suplementação de creatina, fato ou ficção? Aí fala, parece que a câimbra muscular e desconforto gastrointestinal parece anedótico, é mito, ok? Não tem aparente efeito no fígado, aparente efeito muscular, né, deletério muscular, disfunção de rim, quando o indivíduo é saudável e consome creatina oral com doses dentro do recomendado. Então não existe efeito maléfico nessa condição. Aqui outro estudo falando, será que a suplementação de creatina piora a função renal em indivíduos que fazem musculação e consomem alta dosagem de proteína? Aí ele mostra aqui, esse estudo é um estudo curto, tá? 3 meses de suplementação de creatina não teve efeito na função renal em indivíduos que exercitaram e comeram muita proteína. Que efeito na função renal? Infiltração glomerular, em excreção de creatinina, nada foi piorado com o uso de creatina. E esse estudo aqui é um estudo legal, o efeito de longo prazo é um estudo que teve 5 anos, de 10 meses a 5 anos, usando
10 gramas de creatina por dia, não teve efeito no clearance de creatina, na filtração glomerular, na reabsorção tubular, ou seja, o presente estudo confirma que não há efeito deletério na suplementação de creatina na função renal. Então, assim, os estudos, eles não mostram, galera, simplesmente ele não mostra ali nenhum efeito negativo. O que eu mais vejo, assim, já recebi muita gente falando pra mim no direct, eu comecei a tomar creatina, caiu meu cabelo. Creatina faz cair cabelo? Não. Tomei creatina, comecei a ter muita dor no estômago? Não. Comecei a... Cara, esses efeitos aí eu acho que são... Vocês já ouviram falar de efeito placebo, né? Tem o efeito nocebo, que é quando a pessoa acredita que teve piora, que a pessoa acredita que tá doendo, que tá tendo efeito negativo. Porque na literatura científica não é visto isso, entendeu? Pode ser que uma pessoa ali específica ali teve algum desses efeitos. Cara, pode até ser, mas isso é raro. Talvez é um efeito que ela teria usando qualquer outra coisa ou comendo qualquer outra coisa. Então não precisa ficar preocupado com a utilização ali de creatina nessa questão de saúde, viu, galera? Pode ficar bem tranquilo. Aí tem um estudo aqui que ele fala o seguinte, ó, que algumas pessoas, né, alguns pesquisadores, alguns médicos, eles sugerem que indivíduos com doença renal pré-existente devem consultar o seu médico antes da suplementação de creatina, que isso é uma precaução, é a abundância de precaução. Ele mostra que os estudos, né, vários estudos avaliados ali, levam os pesquisadores a concluir que não há evidência que a suplementação de creatina afeta a função renal em indivíduos saudáveis ou em populações doentes, populações clínicas. Então, aparentemente, o uso de creatina ele é seguro, inclusive para indivíduos que têm passado aí, histórico renal, essas coisas. Nem isso vai trazer malefício à suplementação de creatina. Agora, é aquele negócio, né? É o excesso de zelo, o excesso de precaução. Então, se eu prego, por exemplo, um indivíduo que tem uma doença renal prévia, eu vou ficar com cagaço de colocar creatina pro cara, né? Então, eu vou conversar com o médico dele, vou sugerir, e aí a gente vai avaliar se vale a pena ou não. Nesses casos, eu sugiro fazer isso, mas aparentemente não há problema. Então, outro estudo aqui, agora isso aqui, olha só o que é uma revisão sistemática com a meta-análise sobre o efeito da suplementação de creatina na função renal. Aí, o que ele conclui aqui? Suplementação de creatina não induz dano renal. E aí ele mostra o seguinte, ó, nós concluímos com a maior parte dos estudos que avaliaram que a suplementação de creatina não promove dano renal. Inclusive, na nossa opinião, a suplementação de creatina ela é segura para indivíduos adultos e pacientes com doenças renais crônicas. Essa meta-análise aqui falou que a suplementação de creatina, inclusive, é segura para pacientes com doença renal crônica, cara. Olha só, eu ainda sou, né, eu ainda fico com medo, eu fico com um cagaço, né, vai que dá merda, mas os caras aqui não, eles estão colocando aqui que mesmo com doente renal crônico. Aí assim, ele fala que estudos devem ser avaliados da suplementação de creatina em pacientes com doença renal crônica ou com falência renal idosos. Então é mais ou menos assim, se o cara é jovem, tem doença renal crônica, não vai ter problema ele usar creatina. Agora idoso eles não podem garantir, né? E geralmente a pessoa que tem doença renal crônica é idosa, então não tem estudos para avaliar a segurança nisso, mas para indivíduos jovens, até o doente renal crônico jovem, a suplementação de creatina é segura. Muito doido isso. E você que não tem nada, que não tem nenhum problema de saúde, está com medo de tomar creatina, eu tive pedra nos rins quando eu era, sei lá, 10 anos atrás, será que eu posso tomar creatina? Pode. Inclusive, se você tiver pedra nos rins agora, a creatina não vai alterar absolutamente nada do seu rim. O que acontece quando a gente usa creatina, aumenta a dose de ingestão de creatina, é que 2% dela é transformada ali em creatinina e esse marcador pode estar aumentado ali no seu exame. Mas isso não significa que é dano renal, apesar de o marcador de creatinina ser compatível com isso, mas é uma dosagem, um aumento muito pequeno, que não tem nenhum efeito clínico negativo. Aí vamos lá, eu vou responder algumas perguntas que eu me lembrei aqui, perguntas comuns, e depois eu vou olhar no chat para ver se tem alguma coisa que eu esqueci, tá? Sedentários podem utilizar creatina? Aí vamos lá, pode, tá? Não tem nada que diga que sedentário não pode utilizar creatina. Só que o sedentário ele não vai ter os melhores benefícios da creatina. Por quê? Porque ele é sedentário, ele não vai ter os melhores, ele não vai ter aumento de força substancial, ele não vai ter aumento de massa magra substancial, ele vai ter um pequeno aumento, muito modesto ali.
ele não vai aproveitar. Se a creatina for comprovada ali que realmente tem um monte de efeito benéfico para a saúde, ele pode ter um efeito benéfico, como seria se ele estivesse utilizando mais vegetal. Então, assim, a questão é, pode, mas será que precisa? Essa que é a questão, mas pode. Quem quer emagrecer pode usar creatina? Tem algum benefício na perda de gordura? Então, primeira coisa, emagrecer é perder gordura. Creatina aumenta músculo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, você aumentar o seu músculo não impede que você emagreça. Muito pelo contrário, você aumentar o seu músculo pode até ajudar no processo de emagrecimento. Então, assim, quem quer emagrecer pode usar creatina? Pode, mas toma cuidado com o peso na balança, né? Pra você não ficar noiado. Nossa, aumentei 1,5 kg na balança, tô tentando emagrecer, eu fiz tu ganhar 1,5 kg. Cara, você ganhou 1,5 kg de massa muscular. Não tem problema nenhum. Tem algum benefício na perda de gordura? Aparentemente sim. Como assim, Bruno? Lembra que eu falei que a creatina ela pode atuar como antioxidante, ela pode melhorar lá o influxo de ATP ali na mitocôndria, ela pode fazer biogênese mitocondrial? Então, se eu tenho mais mitocôndrias, mais enzimas mitocondriais, eu vou ter mais capacidade de oxidar gordura, vou ter mais capacidade de queimar gordura. Então, tem alguns estudos, inclusive, que mostram que pessoas com dificuldade de emagrecer têm disfunção mitocondrial. Então, assim, a gente tem uma alimentação que melhora nosso arcabouço mitocondrial e isso pode ser favorável para o processo de emagrecimento. Então, sim, se você quer emagrecer, você pode usar creatina e ela pode te ajudar no emagrecimento, apesar de não ser a funcionalidade inicial dela. Você só tem, como eu falei, só toma cuidado com a questão do peso para você não deixar se contaminar por aquele número que aparece na balança. Pode ser o que esteja um pouquinho maior. Então, por exemplo, às vezes a pessoa perdeu 2 kg de gordura no mês e ganhou 2 kg de músculo por causa da suplementação de creatina. Ficou 0 a 0. Ela já fica desesperada achando que não está emagrecendo. Mas se ela medir a circunferência abdominal, ela vai ver que a circunferência abdominal diminuiu, entendeu? Ou seja, ela emagreceu. Então pode, tá? Quem quer emagrecer pode usar creatina e inclusive pode ter efeito positivo. Creatina ajuda em esportes de endurance e longa duração, como corrida, ciclismo e triatlon. Ainda é muito precoce falar, e assim, eu posso estar falando besteira, até porque eu não revirei muita literatura, não fui atrás de esportes de endurance, mas aparentemente alguns efeitos da creatina mostram benefício para esporte de endurance, como a maior quantidade de glicogênio, redução do lactato ali, que mais? Atua como tamponante, diminui estresse oxidativo, enfim. Então, aparentemente, essa questão da mitocôndria, então, aparentemente, pode ter efeitos benéficos, sim. Mas, se você é atleta de competitivo, procure uma pessoa especializada, um nutricionista que entenda de esporte de endurance para te acompanhar. Eu não sou esse cara. Deve-se tomar diariamente ou só nos dias de treino? Tá? Então lembrando que a creatina não é uma coisa que você gastou aqui e você tem que repor, você deve usar continuamente. Então a suplementação de creatina é todos os dias, pelo menos ali umas 5 vezes por semana, tá? Se esquecer um dia ou outro, tudo bem, mas deve ser uso contínuo e isso é indiferente se você treina 2, 3 ou 5 vezes na semana. Tá? Você vai usar continuamente. Bruno, eu só faço musculação um dia na semana. Posso usar creatina todos os dias? Pode e deve usar todos os dias. Pode usar continuamente ou precisa interromper por algum tempo? Tem gente que fala assim, não, só pode usar creatina 2 meses, tem que ficar 2 meses sem usar. Mentira, já respondi isso inclusive. É uso contínuo. Por quanto tempo? Por toda a vida, cara. Você pode usar até você morrer creatina. Aparentemente, a gente tem estudos ali com longo prazo, 5 anos, 10 anos, que não mostra efeito negativo nenhum. Muito pelo contrário. Cada vez que passa, a creatina tem sido mais estudada para prevenção e tratamento de doenças. Então, é um suplemento de uso contínuo. A creatina deixa com retenção de líquido? Faz ficar inchado? Dá celulite? Cara, nada, tá? Então, lembrando que o líquido que a gente aumenta é o intramuscular. A creatina puxa um pouquinho de água para dentro do músculo, então acontece um inchaço muscular, que é músculo. Não vai ficar inchado e, cara, nada a ver com a celulite, tá? A celulite tem relação com genética, mulheres acumulam mais celulite, com excesso de gordura, com tecido inflamado. Eu tenho uma aula fera que eu falei só sobre celulite, aula muito legal. Agora eu vou responder, se tiver sobrado alguma dúvida, eu acho que eu respondi tudo que precisava sobre creatina. Se tiver sobrado alguma dúvida, eu vou eliminar agora, porque eu esqueci às vezes de colocar. Primeira pergunta, criança de 10 anos pode tomar? Sim, os estudos mostram que é seguro, inclusive para crianças. Agora sim, eles falam aquela recomendação, né? Se a criança não está envolvida ali em esporte, não treina, não é atleta, talvez não tenha tanto sentido ela tomar, mas ela pode, não tem efeito negativo nenhum na saúde dela.
indica algumas marcas de creatina. Não sei se vocês sabem, mas nutricionista não pode ficar indicando muita marca, não. Igual quando eu indico as marcas de whey, eu indico várias. Eu não indico uma só, eu indico várias. De creatina é muito fácil. É só você pegar qualquer marca que tem o selo Creapure. Então as que eu indico são as que têm o selo Creapure. Tem várias marcas que têm esse selozinho Creapure. O ganho de músculo ao usar a creatina é somente no período de uso. Quando ocorre a perda muscular, cara, a maior parte da perda que a gente tem, a maior parte do ganho que a gente tem da creatina, quando a gente para de tomar, a gente perde. Mas ainda sobra, porque lembra que a gente vai ganhar força, a gente vai ganhar capacidade de realizar trabalho, consequentemente a gente consegue treinar melhor. Treinando melhor, a gente consegue reter uma parte do ganho, mas a maior parte do ganho a gente perde. Agora, qual o problema em usar uma coisa que faz bem para a vida toda? Então, assim, é um suplemento que não é caro, é um suplemento que é barato. Você pode usar uma dosagem pequena ali, 2 gramas, 3 gramas ao dia, junto com a alimentação que tem carne, você vai conseguir manter a saturação da célula. Então, é de uso contínuo e boa parte dos ganhos que se tem perde ao parar de usar, inclusive o ganho de massa magra. Parte do ganho, alguma parte sobra. Mas galera, a musculação, ela é ótima, é maravilhosa, uma das melhores coisas para nossa vida. Só que ela é ingrata, quando você para, você perde a maior parte do ganho. Tá? Você para de treinar, você perde quase toda a massa muscular que você ganhou. Você recupera rápido, mas você perde. Então, usem. Posso usar creatina ao mesmo tempo L-carnitina? Não, porque L-carnitina não serve pra bosta nenhuma, só pra gastar seu dinheiro. Então não compra L-carnitina, é jogar dinheiro fora. Creatina para jogador de futebol é essencial? Cara, não é essencial nem treinar, né? O Romário nem treinava, mas vai melhorar a tua performance. Então assim, a creatina pode melhorar a performance de jogador de futebol. Essencial é a bola, né? Pra você jogar. Mas... melhora. Ó, no caso de sarcopenia pós-bariátrica, seria benéfico? Muito benéfico, Andresa. Pro pós-bariátrico ali, sarcopênico, benéfico para qualquer pessoa que está tendo perda de massa magra. Tem estudo mostrando melhora considerável na caquexia pós-câncer, né? O cara tem câncer, começa a perder massa magra, creatina é muito útil ali. Bruno, tinha uma dúvida muito grande, mas depois dessa aula já sanei, mas gostaria de entender o porquê o endocrinologista disse que a creatina tinha alteração direta com o hipotireoidismo. Porque ele não estuda, velho. Porque esse cara não estudou, ele falou merda. Vocês têm que entender que médico não é Deus, tá? Então tem médico bom pra caralho e tem médico bosta pra caralho. Tem professor bom pra caramba, tem professor um merda. Tem nutricionista bom e tem nutricionista merda, tá? Então esse médico falou merda. Eu já falei várias merdas também, mas essa aí foi muita merda. Então ele tinha que dar uma estudada. Que relação com o hipotireoidismo? Zero, tá? Então desafio ele a me mostrar uma evidência científica sobre isso, porque não tem. Ó, pode tomar com qualquer tipo de alimento, só não pode estar quente. Ó, não é que você tomou com uma comida quente e você vai detonar a creatina, não é assim. Mas a temperatura elevada e ela em meio líquido, principalmente temperatura elevada em meio líquido, ela deteriora mais fácil. Então, teoricamente, você pode usar com qualquer comida, assim, sem problema algum, exceto com... não é que exceto, né? Eu evitaria cafeína, né? Uso de cafeína. O que acha de mandar manipular creatina? Você vai pagar mais caro, Graciele, porque a creatina, a loja lá que vai manipular lá, a farmácia, ela não vai fazer a creatina. Ela vai pegar e vai comprar a creatina, por exemplo, da Creapure, que é um sacão gigante, e vai embalar pra você, cara. É isso que ela vai fazer. Então eu não acho que vale a pena. A não ser, nossa, eu não consigo usar o pozinho, eu tenho que usar a cápsula. Aí você vai mandar encapsular a creatina, praticamente isso. Mas assim, não vejo sentido nenhum. Vai sair mais caro. A utilização de creatina mais MCT para o emagrecimento é válida? Tem algum estudo sobre MCT para benefício da perda de peso? Tem, mostrando que não ajuda nada. MCT não ajuda a emagrecer, que é o triglicerídeo de cadeia média. Isso é fuleiragem. Zero benefício. Inclusive, tem estudo mostrando que dietas hiperlipídicas ali, aquelas dietas com muita gordura, podem atrapalhar o efeito da creatina. Então, comer excesso de gordura, galera aí do low carb, high fat, pode ter menos efeito com o uso da creatina. Ó, é favorável usar para idosos com sarcopenia, mas sem prática de exercício? Pouco. Bem pouco favorável, tá? Então pode ajudar, cara, minimamente. Cara, a magia da creatina é principalmente junto com exercício. Agora, olha só, você pode dar muita coisa para esse idoso, treinando ele só, e você vai deixar o cara sem treinar, cara. Você tem que convencer o idoso que precisa treinar. Ó, a pergunta da Daiane aqui. Você disse que 5% das creatinas fica no cérebro e no testículo dos homens, no caso das mulheres. Imagino que é tudo pro cérebro. Por isso que mulher é mais esperta que homem, né? Tem mais creatina no cérebro. Homem às vezes pensa com a cabeça de baixo, o pessoal não fala isso? Aí a creatina vai lá pro testículo, aí o cara deve ser por isso, né?
Falo que homem pensa com a cabeça de baixo, mulher com a cabeça de cima. Piada sem graça, mas é que veio na hora. Deixa eu ver o que mais tem de dúvidas aqui. Às vezes, curta cerveja, posso beber com o uso da creatina, não seria indicado. E parabéns por aula top. Ô, Luana, pode sim, só não vai beber junto, colocar o pozinho dentro da cerveja. Eu acho que não tem nada a ver. Mas assim, não tem problema você beber bebida alcoólica e tá em uso de creatina, não. Cara, a creatina ela não tem efeito negativo nenhum. Mesmo se você tomar café, o que vai acontecer é você diminuir possibilidade, não é nem garantia, possibilidade de diminuir o efeito da creatina, mas não tem efeito negativo, tá? O uso da creatina provoca acne? Não, o uso da creatina não provoca nada além de aumento de força, de massa muscular, de potência. Não tem efeito negativo o uso da creatina. Não, esse negócio, acne, queda de cabelo, não tem, isso não é documentado na literatura. Galera, tem muito estudo sobre creatina. Muito estudo. Então, por exemplo, deixa eu tentar pegar aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Só no PubMed, galera, só no PubMed, com o título Suplementação de Creatina, com esse título fechado entre aspas, só no PubMed tem 823 estudos. Só no PubMed. Fora estudos que não estão no PubMed. Então, assim, tem mais de 1000 estudos sobre creatina. E esses estudos, eles não mostram esses efeitos colaterais que a galera ficou falando, velho. Só aparece esse efeito colateral numa pessoa, né? Ah, não, eu tive queda de cabelo, eu tive acne. Cara, os estudos não mostram isso. A creatina... Como é que vai causar acne um negócio que você toma, ele vai lá pro sangue, né? E aí depois já vai direto pro músculo. Ele não vai pra tua pele, velho. Ele não entra lá na pele, ele não vai pro teu tecido capilar, ele não vai pra lugar nenhum. Ele vai pro músculo, pro cérebro 5% e pro testículo. Não vai fazer nada, cara. Nada. Ele não tem esses efeitos colaterais. Então, assim, o possível efeito ali, que poderia, o pessoal fala, mas eu já mostrei que não tem, é realmente ali nos rins, porque você tem uma pequena excreção ali renal, entendeu? Da creatinina e gastrointestinal, porque você toma, ela cai no teu estômago, né? Então, assim, poderia dar algum efeito, náusea. Esses são os pequenos efeitos que podem causar, mas os estudos não mostram. Cara, a mesma quantidade de gente que relata esses efeitos está no grupo controle, é a mesma coisa. Então, assim, é um efeito que não rola. Então, nada, velho. Não parem de tentar inventar efeito colateral para creatina. Ó, pergunta interessante aqui, ó. Queria saber se creatina junto com diurético se é prejudicial como a cafeína. Cara, ó, creatina com a cafeína não é prejudicial, eu não falei isso. Eu falei que a cafeína pode atrapalhar o efeito ótimo da creatina. Foi isso que eu falei. E diurético pode ser prejudicial pelo fato de ser diurético. Tá? Então não é todo mundo que pode usar diurético. Quem deve usar diurético é quem está tendo uma retenção de líquido grande, tem que conversar com o médico, não é sair se automedicando. Tá? Então o diurético ele vai ter o risco por ser diurético. Tá? Pelo próprio medicamento. Tem nada a ver com a creatina. Bruno, creatina e colágeno, existe alguma relação, benefício? O benefício da creatina. Os benefícios do colágeno, eles são muito questionáveis, ok? O benefício do colágeno é bem questionável mesmo. Pré-treino com 5 gramas de creatina, 10 gramas de aminoácido, 4 gramas de betalanina, 4 gramas de arginina, mais um café tomado separado, uma boa combinação. Cara, você está colocando um monte de coisa que não funciona aí, que é desnecessário, entendeu? Então, assim, a betalanina depende para qual esporte que você faz. Se você faz esporte ali mais de endurance, ali de curta duração, aqueles endurance de curta duração, vai funcionar. Glutamina não serve para nada. A arginina também não. O café é bom, né? Você pode tomar o café pré-treino e a creatina pode ser pós-treino, não precisa ser pré-treino. E os aminoácidos, basta comer proteína, tomar whey protein, não precisa de usar aminoácidos, tá? Agora, a betalanina é um outro suplemento que tem efeito ergogênico, mas efeito mais para atividades ali de 4 a 30 minutos, ali, atividades que tem muita acidose metabólica. A gente pode falar sobre betalanina qualquer dia desse. A creatina seria ótimo para pessoa com esclerose múltipla? Daiane, eu não li nenhum estudo específico com esclerose múltipla, mas pela natureza da doença, sim, tá? Pela natureza da doença, sim. Eu já vi estudo com esclerose lateral amiotrófica, mas é uma doença neurodegenerativa. Geralmente, doenças neurodegenerativas, doenças que acometem o sistema locomotor, a creatina ela tem efeito positivo, tá? Ó, que legal aqui que a Vânia escreveu. Minha mãe tem 87 anos e faz uso da creatina há 4 meses e mesmo não fazendo exercício físico, melhorou bastante a questão de levantar da cama e do sofá. Estou tentando convencê-la a fazer. Cara, Vânia, se você conseguir convencer sua mãe a fazer exercício, sua mãe, você vai ver
como sua mãe vai melhorar? Começa com ela fazendo exercício em casa mesmo, sentando e levantando na cama sozinha, às vezes encostando na parede, fazendo movimento de empurrar. Se você conseguir comprar o TRX, ela puxar, faz exercício de musculação em casa. Começa devagarzinho, ela já vai começar a ver benefício, e aí quando ela estiver percebendo os benefícios, fica mais fácil você convencer de levar ela para academia, entendeu? Creatinina alta pode tomar creatina? Cara, pelos estudos que eu apresentei, sim, ok? Mas a creatina, ela vai aumentar um pouquinho a creatinina. Tem que ver qual que é a função, por que você está com a creatinina alta, entendeu? Isso aí é bom conversar com o médico. Beleza, galera? Agradeço a presença de todo mundo. Valeu, galera do YouTube. Um abraço, até mais.